vocês aqui patrocinado, tá? São 3h30 da manhã. Pai tá trazendo a catedral. Vamos escrever como criar um plot twist. O paciente. Calma, o paciente. Meu pau no seu dente. Tio, como de... Quer dizer, calma aí, gente. Calma. Family friendly. Deixa o likezão. O paciente, cara, calma, não tô lembrando. Quem é o paciente? Bora ver isso aqui. Mas antes disso, eu quero agradecer aos membros do canal. Agradecer o likezinho ao Pietro Titor, Peixes Orelha. Esse aí, se você quiser também virar um membro do canal, dar aquele apoio, aquela força e ficar no shape do Goku, shape do Guts, shape do Tanjiro, shape de qualquer personagem, na verdade, de Kimetsu é shapeado, né? Ah lá, essa música aqui é muito boa, tá? Recomendo, da Sailor Song, Didi Perez. Muito boa, tá? Se você não escuta... Nesse canal eu vou falar sobre personagens e histórias. Esse canal vai servir pra eu falar sobre tudo aquilo que eu amo no mundo da ficção. Então vamos pra nossa conversinha que é sobre o Tamo junto, Satoru Go, paciente. O paciente. E vai ser terror. Vai ser terror. Sério. Gente, que isso, cara? Não. 3h30 da manhã. Jasper. Que isso, cara? Esse vídeo obviamente vai conter spoilers, mas pra você que achou interessante e quer acompanhar aqui junto comigo, pode ficar tranquilo que eu vou colocar um alerta de spoilers aqui e a partir desse momento do vídeo eu vou abordar a obra de maneira mais a fundo. Parker é um psiquiatra com um excelente currículo e ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico que fica perto da sua região. É um hospital grande. Que isso, cara? Opa! Velho. Tem vários pacientes abrigados, tem vários funcionários que trabalham lá, mas algo que o Parker não sabia até então, existe um paciente dentro desse hospital que tá lá desde os 6 anos de idade e já se passaram mais de 20 anos. Isso aconteceu porque todos os psiquiatras que consultaram ele de alguma forma ou tiveram danos cerebrais severos ou simplesmente se mataram. Gente. Joey, que aqui é o paciente, é totalmente privado de qualquer visita e as únicas pessoas que vão lá de vez em quando para alimentá-lo são as enfermeiras. De maneira ou de outra, eles tentam arranjar um psiquiatra para cuidar do caso do Joey, mas sem sucesso. Acaba tendo os mesmos problemas mentais ou simplesmente se matando. E já Gente, que isso, gente? nesse ponto da história, a gente fica se perguntando o que esse Joey tem, qual é o seu jeito de falar, qual é o seu jeito de agir, por que esses psiquiatras sofreram isso nas mãos dele e com... Mano, certeza que ele começou a cantar Anitta. O Dr. Parker não foi diferente. Ele quis pegar esse caso de maneira ou de outra pra conseguir identificar o que o Mano, que isso, gente? Poxa. Joey tinha de verdade, se era psicopatia, se era algum quadro de esquizofrenia, alguma doença mental que talvez nem seja estudada ainda, e ele viria descobrir com esse paciente. Ele fica muito impactado com essa tal história do hospital, e também muito curioso, afinal, no lugar dele, quem não ficaria? Parker, obviamente... Eu ia dobrar e passar... Eu não tô nem aí. Pode ter certeza que eu não quero nem saber. No caso de Joey, afinal eles não queriam que mais um psiquiatra sofresse os danos que o paciente causava, ou que viesse, como eu disse, a acabar tirando sua própria vida. Parker insistia pra sua chefe, e Cara, Silent Hill. Ela não aceitava. Igualzinho, tá, Silent Hill. Que isso? Como é que não é? O Parker, então, de forma sigilosa, tentou pegar o máximo de documentos possíveis e poucos que tinham sobre o Joey, para mesmo sem ter consultado o paciente, conseguir tirar alguma coisa disso aí, alguma informação sobre o paciente. Não, só pra deixar bem claro, o vídeo tá maneiro, tá? Não é nada contra o vídeo, não. É contra a história que o vídeo escolheu. Cara, por que, cara, você fez isso, cara? Fizesse ele ter algum possível diagnóstico ou um pré-diagnóstico para saber quem de fato era esse paciente. A única coisa que ele conseguiu, vasculhando todos os documentos do hospital psiquiátrico nos últimos 20 e poucos anos, ele encontrou a primeira consulta com Joey quando ele tinha 6 anos de idade e também uma fita cassete que era uma... O paciente é o nome da... Cara, o paciente é muito nome de monstro do... Ordem Paranormal. Uma gravação de áudio em uma das noites em que o Joey passou lá. Essa fita tinha horas e gravava toda a madrugada em que o Joey dormiu lá, dividindo o quarto com mais um paciente que era uma criança igual a ele. A partir de agora vai ter alguns acontecimentos um pouco importantes pra história, contudo vai ter spoilers. Então, como eu disse no começo do vídeo, se você não quer spoilers, saia do vídeo, vá ler o livro, vale muito a pena, é um livro curto, mas se você... Pô, brother, não sei se vale a pena não, hein.
você ficou muito imerso no vídeo e quer continuar aqui Não, o vídeo tá bom. Mas eu, cara, comigo e cara, acompanhar essa história maluca, pode 3 e confiar em mim que vai ser uma história 36. magnífica e agora a gente vai para as partes mais importantes da história. Bom, como eu tava dizendo, a primeira coisa que a gente vai abordar Pô, essa música ele tá de sacanagem. aqui foi a primeira consulta do Joey. Entretanto, as coisas que estão escritas aqui, na verdade, é uma conversa entre o Joey e a Eu não vou enfermeira, ler. o Joey de 6 anos. Nessa conversa, vemos como o Joey, apesar de tudo que dizem sobre ele, parecia uma criança ingênua e que tratava super bem a enfermeira. A enfermeira meio que fazendo um papel de mãe ali, conversando com uma criança, de uma maneira que entretesse o garotinho e ele retribuía com falas muito ingênuas, falas de criança. E pra falar a verdade, naquele momento Aguda dava pra pessoas, aguda dava. em que Joey entrou no hospital, os pais diziam que ele tinha episódios muito perturbadores em casa, ao ponto Pô, não quero saber. de às vezes ele se tornar violento, às vezes ele dizia que ouvia algumas Cara, quem que patrocinou isso aqui? vozes, às vezes ele dizia que via alguns vultos dentro do quarto. Então Parker, vendo esse documento, fica meio dividido. Afinal, como podem falar tantas barbaridades desse rapaz se quando ele entrou no hospital ele parecia uma criança ingênua e normal? Mas nós Gente, temos a fita cassete, onde é gravado por áudio a madrugada em que Joey dormiu dentro daquele quarto, pô, eu não quero saber, véi. Véi, eu não. Nossa, véi, eu não quero. Nossa, véi, eu não quero muito, não. Nossa, véi. dividindo ele com um outro paciente da mesma idade. Parker ouviu com muita atenção do começo ao fim dessa fita cassete e em certos momentos da gravação a gente podia ouvir uns grunhidos que dentro do documento que vinha junto com a fita cassete dizia que Parker tentava assustar aquele garoto durante a madrugada. Este que também começou a chorar. Até aqui a gente não sabe o que acontece, mas tudo é esclarecido depois nesse documento também, falando sobre tudo o que aconteceu naquela madrugada e o porquê Joey continuou naquele hospital. Quando alguns dos funcionários começaram a ouvir esse barulho de choro dentro do quarto de Joey e seu companheiro, entraram dentro do quarto e Joey estava abusando do outro garotinho. Sim, Gente, por que ler isso? você ouviu direito, foi isso que eu falei. Naquele momento, Parker ficou abismado com o que ele acabava de ler e mais abismado ainda sabendo do que ele tinha ouvido na fita cassete. Gente, por que ver isso? Em meio a todos esses documentos que o Parker coletou, ele descobre que depois do primeiro dia de Joey naquele hospital, ele voltou para casa, chegou a ficar com os seus pais em casa e depois retornou ao hospital e ficou durante mais de 20 anos da sua vida lá. Sabendo de tudo isso, Parker fica mais alucinado ainda com esse caso e querendo pegar esse caso de alguma forma, alegando que de alguma forma ia descobrir o que Joey tinha e talvez ele tenha alguma coisa que ainda não foi descoberta pela psicologia, psiquiatria, neurologia, enfim. Entretanto, como sempre, ele é negado pela sua chefe e outra amiga que ele fez dentro do hospital é Chefe tentando salvar ele e ele como? Não. Não. chamada para continuar o Quer caso ir de comigo? Joey. Parker fica assustado, sem saber o que vai acontecer com a amiga de trabalho dele, a amiga que inclusive ele criou um vínculo e até se propõe para ir no lugar da amiga dele, mas como sempre, a chefe dele não permitiu e a amiga dele vai então para o caso do Joey. Por Passados que a amiga dele pode ir e o cara não? uns dias, Parker vai pro hospital Ah, e não ele quero descobre saber. que a sua amiga que estava no caso de Joey se jogou pela janela. Ela se Ai. suicidou. Perfeito. Depois de muitas conversas com a sua chefe e apresentando algumas provas de possíveis diagnósticos que teria pro Joey, ele finalmente Cara, que isso, mano. Nossa, tô broxado, cara. Cara, por que, cara? consegue o caso. Ainda com muito receio e medo, afinal todos eles alertavam o Parker de que Joey era um homem completamente perigoso. Então temos a nossa primeira consulta de Parker e Joey, a primeira conversa entre os dois. Parker vai subindo as escadas, ele chega até o segundo andar, vai andando de porta em porta e quando ele chega na última porta do corredor, ele percebe que essa porta era diferente de todas as outras. Ele chega lá. Aí o Parker. Eu ir
casca de bala, eu e casca de bala. Era uma porta velha e que alegava que por mais de décadas nenhum outro paciente além de Joey pisou dentro daquele quarto. Antes de entrar pela porta, Parker dizia que ouvia um som estranho, um grunhido baixo que parecia até familiar pra ele, mas talvez seria só um medo que ele sentia por saber que ia conversar com Joey. Era como se Joey estivesse falando sozinho dentro daquele quarto, a gente não sabe. Parker começa a sentir muito medo, seu coração começa a bater mais rápido, ele começa a se arrepiar, sem saber o que ele poderia esperar a partir do momento que ele encontrasse o Joey frente a frente e cara a cara. Mas Cara, ele tá construindo ele tá fazendo um vídeo muito bem feito. A construção do medo tá sendo bem passada aqui, cara. São 3h40 da manhã, imagino eu. Deixa eu ver. 3h41. Você pode, por favor, cara, parar de botar poderia esse esperar a partir do momento que ele encontrasse o Joey frente a frente e cara a cara, mas ele então abre a porta. Com muita delicadeza, E aí tá ele de calcinha rebolando pros cria, não tem jeito. ele senta na cadeira e vê Joey sentado no meio da cama de costas pra ele. Joey era um homem magro, desnutrido, seus cabelos eram loiros, Ele não era membro do canal, isso que ele quis dizer, ele não tava no shape. desgrenhados, como se ele nunca tivesse penteado aquele cabelo durante muito tempo. A sua pele era tão pálida que chegava a ficar Eu um não pouco quero ver. azulada Não quando quero ver. a luz Eu não do quero sol ver, batia na pele dele pela janela. Seus Eu olhos não eram quero claros ver, e penetravam cara. no fundo da alma, como se a gente não soubesse qual seria a próxima frase proferida por ele. E assim que Joey olha pela primeira vez no rosto de Parker, ele diz: "Você é jovem." Why so serious? Essa é a primeira fala de Joey. E Parker, apesar do medo, ele tentava ser o mais didático possível e o mais profissional possível dentro daquele caso, para tentar de alguma forma conseguir diagnosticar o Joey. Mas o que ele achava estranho era que Joey era um rapaz formal, um rapaz culto, um rapaz que parecia estar são. Eles conversaram e Joey até diz que Parker deveria ter irritado muitos funcionários para conseguir ter chegado até aquele quarto. Afinal, em todos esses anos, nunca um psiquiatra tão novo quanto Parker tinha pisado dentro daquele quarto. Joey parecia até ter um certo senso de humor, e a cada frase ele parecia cada vez mais uma pessoa normal e que não tinha nenhum problema mental. Mas antes que a cabeça de Parker fosse convencida por essa conversa, ele começa a abordar todos os acontecimentos que ele conseguiu ler dentro daquele documento e também na fita cassete. E Joey nega praticamente tudo. Nega que era uma pessoa agressiva e também nega a maioria das coisas que falavam sobre ele no hospital. E ele dizia tudo isso com a maior clareza do mundo. Mano, Talvez eu apodreça aqui até morrer, dizia Joey. Existia uma decepção nos olhos dele, ao mesmo tempo que um pouco de raiva. Ele segue dizendo que durante toda a sua vida não teve a chance de sair daquele lugar, e muito menos de ver seus pais, já que o hospital privava disso. Afinal, se seus pais vissem que ele é uma pessoa normal e não tem nenhum tipo de problema, Joey acabaria saindo do hospital, fazendo com que ele não lucrasse durante todos esses anos com o caso dele. Parker fica completamente sem reação, sem saber o que deveria achar de toda essa história, mas ainda assim existiam coisas a se esclarecer, e ele queria respostas. O que você tem a dizer sobre o garoto que abusou, Joey? Ele pergunta. E Joey imediatamente expressa um rancor absoluto, um rancor sobre o hospital, um rancor sobre as pessoas, e logo começa a explicar seu ponto de vista. Eu tinha apenas 6 anos, Parker. Eu não sabia o que significava aquilo. Aquele menino foi internado no hospital porque os pais abusaram dele em casa. E com a mente dele deturpada, ele pediu para que eu fizesse aquilo. E eu, ingênuo, só querendo agradar as pessoas, acabei por fazer. E me pegaram no pior momento. Eu senti medo, Parker. O silêncio na sala então toma conta e Parker pergunta sobre todos esses psiquiatras que se mataram ou tiveram danos mentais. E Joey simplesmente responde que eles não aguentaram a realidade. Não conseguiram conviver com isso e sabendo de todo esse sofrimento. E Joey teve que ver tudo isso na frente dele. As pessoas se matando. Joey então diz: "Você..." Mano. Você acha que pode me entender, Dr. Parker? Acha que pode me salvar? Todos os outros pensaram a mesma coisa. Eles queriam respostas, queriam curar o que achavam que estava de errado em mim. Mas no fim, foram eles que precisavam de salvação. E ninguém veio. Durante vários e vários dias, Parker tentou digerir todas essas informações e tudo o que acontecia. E ao decorrer das semanas, as consultas e tudo mais, eles começaram a pegar uma certa intimidade, até chegarmos a um ponto onde eles preparam um plano para deixar o Joey fugir. Esse plano consistia em ligar o alarme de incêndio, fazendo com que as pessoas se distraiam e saiam do hospital, assim o Joey... Mano, esse cara tá metendo o carro ao máximo. Esse é o lance. É clickbait, esse cara é...
Joey teria caminho livre pra fugir e viver a sua vida. Quem sabe até voltar pra casa de alguma forma. E assim foi feito. Em um certo dia, o alarme de incêndio foi ativado, as pessoas recuaram do hospital e o Joey tinha um caminho livre pra ir embora. E falando bem resumidamente, descobriram que o alarme era falso e todos voltaram às suas tarefas, exceto Parker, que foi chamado para uma reunião com a chefe e os outros chefes do hospital e junto uma pessoa especial. Esse era o primeiro cara que consultou o Joey. A reunião começa e a sua chefe de prontidão já avisa que foi avisada de que ele quem ativou o alarme de incêndio. E quando Parker fica abismado com isso e pergunta quem contou, ela diz que Joey contou. E Parker começa a tremer, ele começa a suar, ele se pergunta por que Joey fez isso, sendo que era só ele ir embora, ser livre e sair dessas amarras do hospital. Mas antes que ele continuasse a pensar sobre isso, o psiquiatra, que foi o primeiro a consultar Joey, começa a falar. Ele diz que Joey não é qualquer um, e diz que Parker não sabe lidar com ele, não sabe com quem tá lidando. Ele fez coisas horríveis, e mesmo que fosse diagnosticado, não justificaria em nada. Diz que Parker talvez esteja sendo usado por Joey, e Joey esteja agindo diferente com ele justamente para pegar a confiança e conseguir de alguma forma escapar. E Parker contesta, dizendo que se isso fosse verdade, Joey já teria escapado do hospital e ele não avisaria que foi Parker quem ativou o alarme. E o psiquiatra diz que isso já é uma prova de que ele não é confiável. E nós ficamos divididos sem saber quem é esse cara, quem é Joey, o que ele quer, quais são os seus objetivos, por que ele fez isso, ou se realmente ele fez todas essas coisas que dizem. E Parker, assumindo seu erro, pede uma última coisa à sua chefe, que visite os pais de Joey. Eles discutem sobre o assunto mais um pouco, até que a chefe dele é convencida de que vai deixar ele fazer isso. Mas sendo seu último envolvimento com esse caso, Joey é colocado de volta no quarto e Parker segue até a casa dos pais. Chegando lá, ele vê uma casa morta, uma casa que parece sem vida, e logo é atendido por uma mulher, que possivelmente é a mãe de Joey. Ele pergunta e ela confirma, dizendo que é o psiquiatra de Joey e se ele poderia dar uma visita na casa. Ele percebe uma casa vazia e sem muito som, e pergunta pelo pai de Joey, e ela diz que ele morreu há 10 anos. Ou seja, Joey mal sabia da morte de seu pai, afinal não via seus pais há décadas. Eles se sentam na sala de estar e começam a conversar sobre o Joey. E a mãe confirma que aos 6 anos ele passou um dia no hospital e depois voltou para casa. Disse que naquele mesmo dia, quando chegaram em casa, Joey dizia que ouvia muitas vozes no quarto e muitos vultos, só que dessa vez de maneira mais intensificada. E ao acordar de madrugada, Joey disse ter tido um pesadelo onde alguma coisa chamava ele pro canto do quarto, e que logo depois ele acordou chorando e pediu pela mãe. E a mãe, impactada com o próprio filho nessa situação, resolveu voltar ele pro hospital. E o resto a gente já sabe. Parker fica muito comovido e pede que ele vá até o quarto do Joey. E ela permite sem problemas. E assim que ele entra no quarto, ele vê um lugar vazio, mas organizado, mostrando que a mãe de Joey, ainda assim sem seu filho, manteve todas as coisas do Joey do jeito que estava. Até os brinquedos, que estavam um pouco velhos, mas ainda estavam no mesmo lugar. A cama arrumada, os lençóis dobrados e tudo no jeito. Parker então começou a investigar o quarto, vendo coisa por coisa, até que ele achasse alguma coisa interessante, mas ele não achou nada. Até que ele faz um outro pedido um pouco estranho pra mãe dele, dizendo que precisava de um martelo. A mãe de Joey, sem questionar muito, acaba conseguindo o martelo pra ele que tava nos fundos, e Parker começa a quebrar um muro. Aos poucos ele vai quebrando, até que ele acha uma coisa muito bizarra. E assim que ele percebe o que é essa coisa, ele começa a chorar, tremer, arrepiar. E a mãe, assim que olha pra parede, começa a gritar e chorar muito. E quando é mostrada a parede, a gente entende tudo. Lá tinha um cadáver de uma criança de 6 anos. Era Joey. Não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber mais, 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 eu não quero saber mais. Isso foi horrível. Isso foi horrível. Isso foi horrível. Isso foi horrível. Mano, isso foi horrível. Isso foi horrível. Eu não vou olhar, mano. Mano. Gente. Mano, isso foi horrível. Cara, isso foi muito ruim. Caraca, velho. Mano, eu tô sem. Cara, eu tô sem reação nenhuma. Mano. Cara. Cara, isso foi o Rat, velho. Nossa, mano, que bagulho.
Cara, eu quero agradecer os membros do canal, tá? Quero agradecer o Daikizinho, o Pietro, o Chitor, o PX Orelha, o Prime. Mano, esse foi o vídeo. Se tu gostou, tu deixa o like. Cara, eu tive que, mano, quase ali no final eu tive que ficar com a mão na tela, velho. Não teve como. Não teve como, velho. Isso foi bizarro. Gente, que isso, mano. Vamos procurar um Jesus Cristo. Vamos, né? Uma oração, ler uma Bíblia. Não? Não sei. Cara, pô, doideira, tá? Cara, é isso, mano. É isso.